Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje continuaremos a falar de moluscos, só que agora vamos falar da diversidade desse grupo. E aqui, molusca, ao contrário do que ocorre com outros filos, em molusca as relações parecem ser bem conhecidas e nós temos 7 classes monofiléticas distintas. Pelo menos acredita-se que sejam todas elas monofiléticas. Há alguma divergência, mas a maioria dos autores ainda concorda com esse esquema de classificação. Isso vocês vão ver em outros grupos, não é tão fácil assim. Bem, nessa aula então falaremos das diferentes classes. A placófora primeiro, depois poliplacófora, monoplacófora, aí 2 grupos irmãos, gastrópoda e cefalópoda, e outros grupos irmãos, biválvia e escafópoda. Ao final falaremos da filogenia de molusca, de acordo com as hipóteses mais aceitas. Pois bem, os primeiros moluscos, os moluscos mais ancestrais, acredita-se hoje, são os aplacóforos. O próprio nome já diz, A é não, placófora, placa, se refere à concha, e fora é portador. Ou seja, esses animais não são portadores de concha, eles não têm concha, basicamente. São animais vermiformes, e é muito esquisito pensar no molusco animal vermiforme. Só que, por outro lado, se vocês se lembrarem da posição filogenética de molusca, grupo irmão de Anélida, em Lophotrochozoa, eles têm que ser vermiformes. Pelo menos a origem deles tinha que ser de animais vermiformes. Depois eles se especializaram. Mas os mais basais certamente deviam ser formas parecidas a anelídeos, parecidas a nimertíneos e a outros animais que estão nesse clado. E esses animais são exatamente os aplacóforos, que não têm concha, mas que ao invés disso apresentam espículas calcárias distribuídas pelo tegumento. Então esses animais, eles são relativamente pequenos, todos são marinhos e todos habitam, a grande maioria habita águas profundas. Não há concha, mas o que vai haver é escamas ou espículas calcárias dispersas pelo tegumento. Cada uma dessas espículas ou escamas, ela vai ser produzida por uma célula, um grupo de células são as chamadas glândulas da concha, mas elas estão, repito, dispersas pelo tegumento, elas não formam uma única concha ou várias conchas, como no outro grupo que a gente vai ver. Então está tudo disperso. A cabeça é extremamente reduzida, não há olhos, não há tentáculos, nem estatocistos. Um dos grupos de aplacófora tem rádula, outro nem tem. Um tem cavidade do manto, o outro não tem. Então, há alguma variabilidade nesse grupo, mas vocês vejam como é esquisito pensar que um animal desse seja um molusco. Mas é um aplacóforo, é a base deles. Então, todos esses espinhos aí, entre aspas, são espículas calcárias dispersas pelo tegumento, produzidas, então, por essas células da concha individualizadas. O próximo grupo, ele vai para o outro extremo. Eles são os poliplacófora, ou seja, eles têm muitas conchas. Poliplacófora tem 8 placas da concha. A concha deles é formada por 8 placas. 7 nos juvenis, 8 em todas as formas adultas. São também animais marinhos, eles são bastante comuns em costões rochosos, inclusive na zona entre marés, e eles têm, então, uma concha dividida em 8 placas, que vocês veem aqui separadamente. A cabeça ela é muito pequena. Os órgãos sensoriais eles são muito reduzidos ou praticamente ausentes. Mas o que vai haver são os órgãos que atravessam a superfície da concha, células epiteliais, então, que atravessam a superfície da concha e se abrem por poros na superfície. São os chamados estetos. Vai haver microestetos e megaestetos, sendo que nos megaestetos muitas vezes estão presentes óleos compostos, inclusive, óleos com lentes. E vai haver também quimiorreceptores, mecanorreceptores associados a essas estruturas. E além disso vai haver também os frádeos no início da câmara inalante, onde a água está entrando para passar pelas brânquias. Vejam que a cavidade do manto ela está em todas as laterais do corpo. Logo depois da cabeça, ela está em ambas as laterais e vai até a parte posterior. E aqui estão distribuídos múltiplos pares de brânquias.
Então a concha apresenta essas 8 placas imbricadas. E por vezes essas placas elas podem ser recobertas por uma dobra do manto que ou ela cobre só a lateral da placa ou pode cobrir a placa inteira. Essa borda do manto é chamada de cinturão. A cavidade do manto, então, ela fica em ambas as laterais e na parte posterior e vai haver múltiplos pares de ctenídeos, múltiplos pares de brânquias. Vejam, aí nós temos um outro grupo bastante interessante. Os monoplacóforos, eles eram considerados extintos, conhecidos apenas do registro fóssil, até cerca de 1952. Quando, de repente, para grande surpresa de todo mundo, foi feita uma coleta em regiões de água profunda, na Costa Rica, e obtiveram-se cerca de 10 espécimes vivos de um táxon de monoplacófora. A partir daí, novas pesquisas foram feitas, outras regiões foram amostradas e já se descobriram outras espécies. Mas o fato é que esse grupo, que era tão bem conhecido no registro fóssil e que era o elo de ligação dos moluscos mais basais para os mais derivados, gastrópoda, cefalópoda, bivalvia, o fato é que esses animais foram encontrados vivos. Então isso é um elo de ligação e foi uma aula de biologia e de zoologia para todo mundo que já teve a oportunidade de ver esses animais. Então eles eram considerados extintos até cerca de 60 anos atrás, até 1952, quando se obtiveram alguns vivos. Monoplacófora, concha única. Então, a placófora não tem concha, a poliplacófora tem a concha dividida em 8 placas. Monoplacófora tem uma concha única. E a partir daqui a concha vai ser homóloga para todas as demais classes de moluscos. Gastrópoda, cefalópoda, bivalvia e escafópoda. Essa concha não é homóloga à de poliplacófora, porque a concha dos poliplacóforos apresenta divisões internas diferentes. Ela tem 4 partes internas, ao invés daquelas 3 regiões de que eu falei na aula de características gerais. Então, se vocês lembrarem, a concha dos conchífera, que começam em monoplacófora, apresenta uma camada externa de tegumento, depois uma camada prismática de cristais de carbonato de cálcio, e aí, finalmente, uma camada lamelar também de cristais de carbonato de cálcio. No caso dos poliplacófora, a distribuição é outra, vai haver uma camada que é o chamado articulamento, e por isso a concha não é homóloga à dos demais grupos de moluscos. Pois bem, essa concha aqui em monoplacófora, ela é uma concha única e achatada, ela é meio que em forma de escudo, ou ela pode ser um pouquinho cônica na parte anterior, para abrigar um pouco mais aqui da região da cabeça. Mas é uma concha sempre baixa. Além disso, a cavidade do manto está na mesma posição que ela estava nos poliplacóforos, ela é lateral e ela é posterior. Vai haver também múltiplos pares de brânquias, múltiplos pares de ctenídeos, como nos poliplacóforos. Vai haver múltiplos pares também de musculatura retratora do pé, de nefrídeos, gônadas e de átrios cardíacos. Então reparem que esses animais, ninguém nunca poderá dizer em sã consciência que o molusco é um animal metamerizado, de maneira nenhuma. Mas a homologia seriada, a repetição de órgãos que nós observamos em Anélida e que caracteriza a metameria dos anelídeos, ela é observada em outros filos também, e esse é um deles. Então, repetição de órgãos, repetição de ctenídeos, repetição de pares de músculos retratores do pé, até os átrios cardíacos vai haver 2 pares ao invés de haver um par só. Então, tem vários órgãos que vão se repetindo ao longo do corpo. Então vocês veem aqui o esquema de um monoplacóforo em vista ventral. Vejam aqui a musculatura retratora do pé, múltiplos pares. Do mesmo jeito, as brânquias que estão aqui. O detalhe é que as brânquias de monoplacófora, elas são monopectinadas. Então elas não são aquele padrão bipectinado de todos os demais moluscos, com as lamelas saindo dos 2 lados aqui do eixo. Não, elas são monopectinadas. As lamelas branquiais só saem de um lado. Então vocês veem o esquema aqui das brânquias, nefrídeos também se repetindo serialmente, então vai haver uma homologia seriada dos órgãos de monoplacóforos. Aí entramos nos grupos mais derivados mesmo, um táxon
que inclui gastrópoda e cefalópoda como grupos irmãos. Os gastrópoda, então caracóis, lesmas, caramujos e animais desse tipo. Cefalópodes, lula, polvo, sépia ou ciba. Enquanto no outro grupo, no outro clado, vão estar os bivalves, que são os mariscos, e os escafópodes, que é um grupo menos conhecido. Entrando então nesses clados, o primeiro deles é gastrópoda, que é disparado o maior grupo de moluscos, e além disso foram os únicos que invadiram o ambiente terrestre, e juntamente com bivalves são os únicos que invadiram o ambiente de água doce. A concha, ela é única e ela vai ser espiralada. Então a concha, ela está em espiral. Tentem acompanhar a linha evolutiva de moluscos. Os gastrópodes derivaram de algum ancestral semelhante ao monoplacófora. Então aquela concha em forma de escudo de monoplacófora, ela começou a ficar mais alta para abrigar um volume maior da massa visceral, para permitir então a retração. Ao invés da concha ser simplesmente um escudo, agora ela poderia ser uma casa, digamos assim. Ela poderia alojar a massa visceral quando o animal se recolhesse. Então a concha ficou uma concha cônica mais alta. Só que à medida em que o animal vai crescendo, com essa concha cada vez maior, ele vai ter problemas para andar num costão rochoso ou para tentar entrar em fendas, porque a concha é muito grande, ela impede isso. Além de desviar o próprio eixo gravitacional do animal, para deslocar o eixo gravitacional. Então, ao longo da evolução, começou a haver o enrolamento da concha em espiral. E inicialmente era num plano espiral, ou seja, uma espiral plana. Isso resolveu o problema por um bom tempo. Os animais puderam crescer mais. Mas novamente veio o problema de que a cada volta nova, a concha ia ficando muito, muito maior. Então esse novo problema foi solucionado pela evolução com o deslocamento dessa espira. Ao invés da concha ser plana e espiral, ela passou a ter espira virada para um dos lados. Dessa maneira, ao invés do animal enrolar a concha assim, ele passou a enrolá-la para o lado, permitindo que cada volta do corpo fosse apenas ligeiramente maior do que a volta precedente. Agora, a grande característica de gastrópoda que marca todo o grupo, embora ela tenha sido perdida depois, a gente vai ver, é a torção. O que é essa torção? O que aconteceu é que a cavidade do manto, que era posterior em monoplacófora e monoplacófora, poliplacófora e naquele próprio molusco arquetípico, então em mono e em poliplacófora ela era lateral e posterior, e no arquétipo ela ficou só na parte posterior. Pois bem, em gastrópoda, essa cavidade do manto passa para a região anterior. É como se a concha ela sofresse uma rotação de 90 graus em relação ao eixo da cabeça e do pé. E é exatamente isso que acontece no desenvolvimento larval desses animais. Há um giro de 180 graus, um giro de 180 graus da concha em relação a esse eixo cabeça e pé. Então a cavidade do manto, que era posterior, ela vai girando e ela passa a ficar anterior. Com isso, a cabeça ela passa a ter uma região da cavidade do manto dentro da qual ela poderá se recolher quando o animal entrar dentro da concha, quando ele se sentir ameaçado. Só que vejam, com isso, o ânus, que era posterior, passou a ficar anterior também. Então, o ânus, que era posterior, com esse giro, o ânus passou a ser anterior. Da mesma maneira, todos os órgãos do corpo sofreram uma rotação. Então, os nefrídeos também estão se abrindo aqui, também estão se abrindo na região da cavidade do manto. E o sistema nervoso, vocês imaginam, simplesmente os dois cordões nervosos quase que deram um nó na hora que o animal virou em 180 graus. Mas isso aconteceu. Com isso, então, o que ocorreu depois é que começou a haver o desaparecimento de estruturas de um lado do corpo. E esse lado do corpo passou a ser o lado direito. Então o nefrídeo passou a ser o único, somente o nefrídeo esquerdo sobreviveu. O sistema nervoso,
ele vai ser um sistema nervoso ganglionar que caracteriza todos os táxons de Conchifera, então, exceto Monoplacófora. Todos os outros, Gastrópoda, Cefalópoda, Bivalvia e Escafópoda, apresentam gânglios ao longo daqueles cordões nervosos. Pode haver um ou dois osfrádios. 2 osfrádios seria um a cada lateral, a condição original. Mas com o desaparecimento de todas as estruturas de um lado do corpo, em virtude desse espiralamento e dessa posição oblíqua da concha que pressionou, então, em virtude disso, muitas formas têm apenas um osfrádio. Mas, além disso, vai haver também tentáculos sensoriais, olhos e órgãos químio e mecanorreceptores. Agora, o grande problema da torção foi que ela gerou uma autopoluição para esses animais. Vejam só como é que é isso, olha. Com a cavidade do manto na parte anterior, logo atrás da cabeça, havia 2 opções para a circulação da água. Ou a água entrava por ambas as laterais, passava pelas brânquias e saía pela cabeça, ou ela entrava pela cabeça e passava pelas brânquias e saía lateralmente. Então, basicamente, ou a água entra pela frente e aí ela vai para cada lado, ou ela vem pelos lados e sai pela frente. Só que nenhuma das duas é adequada. Por quê? Porque o ânus e os nefridióporos, eles vão estar exatamente nessa posição acima da cabeça. Então, se a água entrar pelas laterais, passar pelas brânquias e sair pela cabeça, na hora que ela estiver saindo, ela vai passar pelo ânus e pelos nefridióporos e vai despejar fezes e excretas nitrogenados diretamente em cima da cabeça. Por outro lado, se a água entrar pela cabeça e aí ela for para as brânquias, ao fazer esse trajeto, ela vai estar passando pelo ânus e pelos nefrídeos, pegando fezes, pegando excretas nitrogenados e despejando-os diretamente nas brânquias. Ou seja, nenhuma das opções foi bem sucedida. Sempre havia autopoluição. E qual foi a maneira como esses animais conseguiram resolver esse problema? Ou pelo menos contorná-lo? Alguns, os chamados arqueogastrópodes, eles desenvolveram estruturas que incluíam uma nova abertura na concha na parte superior. Então, ao invés da água sair por cima da cabeça, a água passou a sair para cima, no novo orifício que se abriu na concha. Enquanto outros simplesmente passaram a ter um fluxo de água apenas de um dos lados, a partir do lado esquerdo, geralmente. A água entrava pelo lado esquerdo, passava pela brânquia e ela saía pelo lado direito, ao invés de sair pela cabeça. E aí sim a água levaria fezes e excretas nitrogenados para longe do animal, mas sem despejar na cabeça. Então, essa é a condição dos arqueogastrópodes. Vejam, isso daqui é um chamado chapéu chinês, é um animal bem comum. Bem, há muitas formas de chapéu chinês em costão rochoso, todos os que têm essa concha cônica, mas reparem no orifício no topo. Isso não significa que a concha está quebrada, não. Ela era assim mesmo, exatamente para a saída de água por cima, de maneira que as fezes e os excretas nitrogenados não fossem parar por sobre a cabeça. Outro é o abalone. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de abalone pela joalheria, porque é um animal bastante importante assim para a joalheria. A superfície interna dele, na carada, é utilizada para brincos, botões e uma série de estruturas. Bem, o abalone também resolveu esse problema com orifícios na parte superior. Então esse animal, a concha dele é espiralada, mas ela é plana, é uma concha quase que em forma de escudo, mas numa espiral curta. E aí vai haver orifícios aqui por onde a água sai. À medida que o animal vai crescendo, os orifícios mais antigos são tampados e novos são produzidos, mas a água, ela entra então pelas laterais e ela sai por cima, ela sai exatamente por esses orifícios. Outras formas desenvolveram então essa linha, essa chanfradura na concha, exatamente para o fluxo de água. E aí vocês veem formas fósseis que apresentavam então essa chanfradura e como ela começou, como a concha começou, ao invés de estar
reta, orientada, como ela começou a ficar oblíqua em relação ao corpo. Até mesmo porque isso também ajudava mais com o eixo de gravidade. Pois bem, com esse desvio, com esse deslocamento da concha para uma maneira oblíqua ao invés de uma maneira plana, um dos lados do corpo foi pressionado. Mas, em compensação, isso permitiu um fluxo de água que entraria, então, por um lado, passaria pela brânquia, depois passaria por ânus e nefrídeo e sairia do outro lado. Isso levou, então, a uma linhagem onde inicialmente as brânquias eram bipectinadas e depois foi perdido o filamento de um dos lados, de maneira que as brânquias passaram a ser monopectinadas, o que caracteriza meso e neogastrópodes, que são os grupos mais derivados de prosobrânquia, que é o primeiro grupo de gastrópodes. Então, prosobrânquia, já que eu introduzi o termo, ele é dividido em árqueo, meso e neogastrópodes, dependendo exatamente desse fluxo de água e da presença de brânquias ou ctenídeos mono ou bipectinados. Os prosobrânquios todos apresentam o opérculo, que é uma estrutura córnea na parte posterior do pé, que quando o animal se recolhe para dentro da concha, aquilo dobra e o opérculo sela a abertura da concha. Então, dessa maneira, o animal fica hermeticamente fechado lá dentro, não há perda de água por desidratação e a predação dele é muito mais difícil. Então, os grupos são arqueogastrópoda, mesogastrópoda e neogastrópoda. Em arqueogastrópoda, as brânquias são bipectinadas e o fluxo de água ou sai por cima, por orifícios secundários abertos na concha, ou ele é apenas lateral. Meso e neogastrópoda, ambos apresentam fluxo de água pela lateral e brânquias monopectinadas. A diferença de meso para neogastrópoda reside apenas no número de dentes da rádula, que é uma característica bem importante para a taxonomia desse grupo. Segundo grupo de gastrópodes, os opistobrânquia. E vejam, prosobrânquia, eles são os mais basais. Acredita-se que opistobrânquios e pulmonados, que são o terceiro grupo, tenham derivado deles e, portanto, tudo aqui é parafilético. Nenhum desses grupos internos de gastrópoda é considerado um grupo válido, porque todos vão saindo uns dentro dos outros e vocês já sabem que para que um grupo seja válido, ele tem que ter um único ancestral comum e ele tem que englobar todos os descendentes desse ancestral. Aqui, com esses grupos saindo de dentro uns dos outros, nem todos os descendentes são incluídos em cada grupo. Então, por causa disso, são grupos chamados não monofiléticos. Primeiro é o dos opistobrânquios. Opisto é posterior, então eles têm as brânquias posteriores. Tanto opistobrânquia quanto pulmonata tiveram a reversão da torção. Então a torção ocorreu nos moluscos, mas depois ela foi revertida. Então a reversão é parcial a total da torção. Ocorrem também a redução à perda da concha e da cavidade do manto, a formação de brânquias secundárias na região posterior, daí o nome opistobrânquia, e vai haver um par de tentáculos adicionais, que são os rinóforos, e vai haver também tentáculos ao longo do corpo, onde esses animais armazenam cnidócitos. Eles comem cnidários e de alguma maneira conseguem que os cnidócitos não sejam disparados e eles os utilizam para a própria defesa deles. Então aqui só alguns exemplos de opistobrânquios. Aqui é a Aplysia. Esse animal ainda apresenta concha, mas é uma concha muito reduzida. A Aplysia é o lebre do mar e ela tem esse pé desenvolvido formando essas abas que esse animal usa para nadar mesmo. A Aplysia é um animal bastante comum aqui no litoral de São Paulo. E aqui duas espécies de lesmas marinhas. As lesmas marinhas são os chamados nudibrânquios, que são opistobrânquios. Então as brânquias elas são posteriores. Vai haver esse par adicional de tentáculos que são os rinóforos. E vejam que algumas formas têm muitos tentáculos ao longo do corpo, são o cerata, onde vão estar localizados os cnidócitos que eles adquiriram pela alimentação. São as chamadas cleptocnidas. Clepto de roubar mesmo. Então, cleptocnidas, porque são cnidas, são cnidócitos que foram roubados de cnidários.
O outro grupo, o grupo dos pulmonados, adaptou-se para o ambiente terrestre, então teve a cavidade do manto transformada num pulmão e esses animais excretam ácido úrico. Também houve reversão total a parcial, ou parcial a total da torção, 90 graus ou 180 graus mesmo de reversão. A cavidade do manto foi transformada num pulmão. E vocês veem aqui alguns exemplos. As lesmas, por exemplo, são desse grupo, as lesmas verdadeiras, lesmas terrestres. Vejam aqui vai haver um orifício por onde o ar entra para a cavidade do manto, transformado em pulmão. E vocês têm aqui um dos exemplos. Muitos perderam a concha, as formas das lesmas, por exemplo. Outros têm a concha bem reduzida, mas alguns ainda têm a concha bem desenvolvida. E esse é o caso de um plano orbídeo, Bionfalaria, que é o vetor da esquistossomose. É exatamente um gastrópode desse grupo.